No vídeo de hoje nós vamos reagir a uma pregação de um pastor da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata, ela é reconhecida por ser do meio pentecostal. Existe um debate dentro da IPB sobre sectarismo, mas a IPB não bateu nenhum martelo, então não somos nós que vamos falar sobre isso hoje. O que a gente quer fazer hoje é abrir o vídeo e reagir a ele. Eu quero olhar a teologia dessa pregação, você vai acompanhando comigo, e aí nós vamos ver se a gente concorda ou se a gente discorda da teologia que está sendo pregada. Bora lá, tá aqui comigo o pastor Rafael Gonçalves, pastor na melhor igreja presbiteriana de Uberlândia, que no caso é a mesma que a minha, a igreja presbiteriana Ebenezer. Nós somos pastores aqui na igreja e hoje nós vamos então reagir aqui à pregação. O pastor chama ali, Marcelo Ferreira. Vamos ver o que o pastor Marcelo vai pregar hoje. Glória a Jesus. Nós saudamos a todos os obreiros, diáconos, aos jovens também que estão conosco, com a paz do Senhor. Nós gostaríamos de convidá-los a estar de pé para lermos a palavra do Senhor na carta de Éfeso, capítulo 2, versículo 4. Quem for ansioso já deu um ataque. Que para morrer de repente vai uns 5 dias. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos na frente, mas tenho, porém, contra ti. Uai, Apocalipse, eu achei que era. É a carta de Éfeso. Éfeso, entendi lá do Apocalipse. Tenho, porém, eu não tinha pegado. Contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Assentados. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Meus irmãos, o que mais impressiona nessa expressão era com quem o Senhor estava falando, que foi capaz de perder o primeiro amor. Era a igreja de Éfeso. Era a igreja dos apóstolos. Essa aqui é a primeira igreja. É a igreja de Paulo. É a primeira igreja. Essa igreja não é nada menos e mais que a igreja de Maria Madalena. Uai. Ele falou que é a igreja de Maria Madalena? Ele disse isso. Ele está ignorando muita coisa aqui, né? Ela pode ser a primeira igreja da Ásia Menor. Aí nós estamos falando de Turquia. Sim, mas mesmo assim, eu não tenho certeza se é a primeira igreja da Ásia Menor. Não tem como bater um martelo sobre isso. Mas a igreja de Maria Madalena eu nunca ouvi falar, não. Ele está ignorando a igreja de Jerusalém. Eu não entendi a expressão primeira igreja. Essa é a verdade. Eu não entendi o que ele quis dizer. A igreja dos apóstolos. Beleza, eu acho que todas as igrejas ali foram fundadas por apóstolos naquela época. Exatamente. Eu não entendi qual é o texto. Foi a igreja do apóstolo João, né? Depois do... É o apóstolo João que escreve, né? Que você está falando do Apocalipse. Exatamente. Não, mas depois da ilha de Patmos, João pastoreou Éfeso. Sim. Então, Tanto é que nós temos o bispo de Éfeso. Quem que era? Ixi, esqueci. Aí arrebenta, pô. Você corta isso aí. Não vou cortar não, filho. Todos vão saber que você falou. Temos o bispo de Éfeso. Quem? Não sei. Esqueci. Todas as igrejas tinham um bispo. Você vai falar, tem o bispo de Esmirna. Quem? Policarpo. Vamos ouvir. A igreja dos 7 primeiros diáconos. A igreja que anunciou o evangelho ao mundo. Que fez, creio eu, muito mais do que nós, porque quando eles se convertiam, eles, além de entregar a vida, toda a sua vida ao Senhor, me parece que ele está falando da igreja primitiva como um todo. entregava todos os bens. Era uma coisa impressionante. Eles se convertiam, no outro dia lá vendia todos os bens que tinham, todas as propriedades que tinham.
Ó, ele está citando entregava Atos 2, aos apóstolos. Atos 2, 42, vender as propriedades, que inclusive não é uma característica das igrejas tanto que eles posteriores. amavam o Não, Senhor. ele está misturando, né? Tá misturando. As almas desses homens eram chamas de fogo. Isso aí é verdade. E Inclusive aí da a igreja gente de fica Éfeso. olhando para o texto, mas essa igreja de Paulo, de Maria Madalena, que vendeu tudo, que ficou Jerusalém, pobre ele para tá- ser ele tá rica misturando no com céu, Jerusalém, certeza. você fala assim, vocês perderam o primeiro amor. E como você sente na carta, não um sentimento humano, quero dizer, mas talvez um gemido do Espírito. Sim, você fala assim, eu conheço. Só uma intervenção aqui, que ele falou um gemido do Espírito. Eu poderia entender, mas a carta é uma carta de Jesus e a gente não confunde as pessoas da Trindade. Exatamente. Eu acho que confundir as pessoas da Trindade é uma infantilidade teológica, sabe? Pode acontecer, porque eu sei, ele não fez de propósito, inclusive eles creem na Trindade, isso não é, só tô falando assim, é meio infantil quando você confunde, quando você chama Jesus de Pai, muita gente faz isso na oração, já viu? Sim. Senhor Jesus, meu Pai, não, Pai é Pai. Eu acho que está mais atrelado infelizmente, a falta de conhecimento a respeito do contexto que influencia em como ele vai pregar. Porque se ele leva em consideração todo o contexto, porque você levantou a questão, é a carta de quem? De Jesus. Exatamente. De Jesus para Éfeso. Exatamente. Então, ele não cairia nesse equívoco a respeito do gemido do Espírito Santo. Porque aí ele está trazendo até um aspecto paulino para essa carta. Como se João estivesse escrevendo, que nem foi João que escreveu. Exatamente. Aliás, João escreveu, mas a mensagem é de Jesus. Exatamente, isso aí. As tuas obras. Trabalhastes muito pelo meu nome, o reconhecimento de Jesus. É Jesus falando. Aí sabe. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o quanto você já trabalhou por mim. Ele fala assim, sofrestes. Você sofreu por mim. Eu conheço a tua paciência, ele fala na carta, eu sei quanto você esperou. Mas você não me ama mais como antigamente. O Senhor deu um sonho, aqui uma visão, um dom. Vai. Que no meio daqui da reunião dos obreiros, era aberto o tanque do batismo. E era feito um convite que muitos viessem ao batistério, descer as águas. Só que o que acontece? Aqui todos já são batizados. O que é vir aqui as águas do batismo? Significaria vir as águas do batismo. Exatamente, literalmente. Porque a grande questão que eu vou levantar aqui agora é o seguinte. Quem deu essa interpretação? Porque ele vai falar algum... Eu quero saber o que ele vai falar, só para... É voltar ao primeiro amor. Quem disse que descer as águas do batismo nessa visão que tiveram é voltar ao primeiro amor? É um pressuposto dele. Então, só que aí a grande questão é, você concorda que ele poderia interpretar do jeito que ele quisesse? Com certeza. Ele poderia inventar, porque o que significa vir às águas do batismo? Significa retomar, sei lá, inventa, né? Um renovo de aliança. Um renovo de aliança. Um renovo de arrependimento. Não sei se tem como renovar, mas tem que ter. Não, então, você pode dar, esse é um ponto importante do meio pentecostal, mas, assim, desculpa a expressão, é bem clássico da Maranata. Sim. Você abrir para interpretar o que você quiser, mas no final dizer, não, foi o Espírito Santo. Eu não tenho como saber. Eu acho aí tem um grande problema que a gente precisa pensar. Talvez a gente destoie um do outro agora pela seguinte questão. Ele parte de um versículo. E partir de um versículo, quando você não tem o pressuposto contextual e também não tem o pressuposto expositivo, ou seja, você não vai expor deliberadamente aquele versículo ali, aí você pode pregar o que você quiser, você pode encaixar no que você quiser. Aí por isso que você cai ou no temático ou no textual. A gente já percebeu que ele está tentando algo mesclado, mas com base em revelação. Porque ele falou, olha, tiveram uma revelação O pressuposto dele para a pregação foi a revelação e não a interpretação bíblica ou o próprio texto. Só que a revelação dele pode ser interpretada do jeito que ele quiser. Simplesmente ele pode interpretar como ele quiser. Meu Deus.
Porque Assim como qualquer alegoria. Sim. Né? O método alegórico, igual na Maranata fala muito isso. Salomão é tipo do Espírito Santo. Não, Salomão é tipo agora do pregador, e aí? Eu posso falar o que eu Exatamente. quiser. É uma espiritualização de qualquer coisa, personagem, texto, Isso é perigosíssimo. a menos que seja usado pelo apóstolo Paulo. E mesmo assim, Paulo não usa sem contexto. Não, tá? Não, ele trabalha a própria escritura, mas para uma Exatamente. aplicação certeira, assertiva, enfática. há uma pergunta que vai ter que ser feita aqui agora. Cadê aquele jovem que quando desceu das águas transbordava pelo Senhor? Cadê aquele obreiro que você era, que passava o dia no Manaim, na alegria, e hoje isso parece ser pesado? Pessoas que trabalharam, o Senhor está reconhecendo, não, vocês trabalharam muito por mim, para essa igreja. Isso aí não está errado, a questão do... Vocês sofreram por amor ao meu nome. Mas eu tenho uma coisa contra ti hoje, para resolver essa tarde aqui. Você não me ama mais como amava antigamente. Veja que interessante, irmãos. Jesus morre na sexta-feira, na cruz. Então os discípulos, os apóstolos, começaram a se dispersar. Pedro voltou a pescar. No dia em que ele se converteu, ele largou a pescaria. No dia que ele se converteu, ele largou. Agora serás pescadores de almas. Tinha 3 anos que ele havia largado daquela vida de pescador. No dia em que Jesus morreu, logo em seguida ele volta para a vida do passado, a vida que ele tinha antes. Os 2 discípulos foram para Emaús, cada um foi para um canto. Eu não estou entendendo. Aí o Senhor ressuscita, é o texto: feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus foi ferido na sexta-feira, as ovelhas dispersaram. Pedro voltou, outro foi para lá, cada um foi para um canto. Decepcionados com o Senhor, nós achávamos que ele ia restaurar o reino de Israel, que ele ia destronar César, todos decepcionados. Aí cada um voltando para o seu canto. Faz sentido. Aí o Senhor ressuscita domingo de manhã e vai em busca das ovelhas perdidas. Porque quando Jesus morre na vida do homem, ele volta para a vida do passado. Ele volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer o Senhor. O que ele quer dizer com Jesus morre na vida do homem, né? Isso é bastante problemático, essa fala. Ela é uma fala arminiana. Pois é uma fala arminiana, mas eu acho que ainda é uma fala arminiana problemática. Por quê? Primeiro porque ele está conectando a morte de Jesus na cruz com algo espiritualizado para a minha vida. Sim. Né? Essa conexão simplesmente não existe. Não existe. É uma tentativa de aplicação, mas parece que ele fala em aplicar. Pois é. Então, porque aí quando Jesus ressuscita na vida do homem, não faz sentido a aplicação. Porque se Jesus morre, em tese, ele poderia ressuscitar de novo, mas Jesus, ele seria como uma hóstia, um sacrifício perpétuo. Quantas vezes Jesus morre na sua vida? Porque a morte de Jesus aqui não é o desaparecimento dele, né? É justamente a morte substitutiva. Então, Sim. ele conectar isso com Jesus morrer no seu coração é uma ferida muito grande na teologia da cruz, para te falar a verdade. Certeza. Agora, fato curioso, se você pegar um arminiano clássico, né? Por exemplo, o Kaique, que a gente gosta, cara, gente boa e tal. Se você falar com ele assim, olha, Cristo morreu no coração, ele vai falar assim, olha, não, porque... O arminianismo clássico não acredita na perda da salvação para quem é eleito. Para quem é eleito? Não acredita. Porque o eleito, ele realmente não se perde no arminianismo clássico. Não é assim que acontece. O eleito, Deus, lógico, é pela presciência, não é da forma que nós cremos, mas ele não acredita nessa perda da salvação dessa forma. O que eu acho que pode acontecer é Jesus ser sufocado no nosso coração pelos entulhos. É diferente de morrer. Completamente diferente. Totalmente. Né? Ficar apagado porque você começa a se envolver com as coisas da vida e tal. E quando o Senhor ressuscita, ele manda um recado para eles. Os obreiros lembram qual foi o recado? Diz aos meus discípulos, isso, a morte e a ressurreição foi em Jerusalém.
Todos eles estavam em Jerusalém. E ele manda um recado pelas mulheres: avisa os meus discípulos que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Avisa eles que eu vou adiante deles para Galileia e eu vou estar lá esperando por eles. E eles foram e estavam pescando e o Senhor apareceu na praia. Agora vamos pensar juntos, por que a Galileia? Eles estavam todos em Jerusalém. O Senhor podia aparecer ali, não, porque a Galileia foi o lugar do chamado. Porque foi na Galileia que eles ouviram a voz do Senhor pela primeira vez. Porque na Galileia, na praia da Galileia, foi a primeira experiência. Você já teve a sensação de ir em uma igreja, o pastor ler um texto e ele começar a citar e desenhar a Bíblia inteira, passear pela Bíblia e não pregar mais o texto? É basicamente isso. Como é que o Hernandes fala? Lê o texto, fecha o texto, esquece o texto. É isso, porque ele lê um texto e agora ele está ilustrando, eu não sei se ele está tentando ilustrar, mas ele já está pregando outro texto. Exatamente, porque ele já está pregando sobre a Galileia. Exatamente, ele está pregando um Inclusive, evangelho. acontece isso mesmo? Eu acho que os discípulos... Acontece, mas... Não, eu sei, mas olha lá. Por que os discípulos... Eles voltaram para Galileia. Ué. Sim, mas eu não tem problema no que ele está falando. Não, eu sei, falando assim, depois que Jesus morreu, os discípulos não ficaram em Jerusalém, eles voltaram para casa deles. Exatamente, não fazia nem sentido ficar lá. Então, eu não lembro, assim, eu não lembro dos discípulos terem permanecido em Jerusalém após a morte de Jesus, entendeu? Eles voltaram para casa, na Galileia. Não foi isso, não? Foi. Então o que ele está falando aqui não é correto. Porque ele está falando que os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus foi para Galileia e falou assim, manda eles virem da Galileia para cá. E eu acho que não é isso, não. Não prestei atenção. No que ele falou ou na Bíblia? Não, porque ó, o que ele está falando é... Muito bom. O que ele está falando é sair da Galileia, sair de Jerusalém para Galileia para o local de chamado. Jesus levou eles para lá, mas eles já estavam lá. Entendeu? E outra coisa também, onde é que foi o meu chamado? Eu vou ter que ir lá para Vitória, no Espírito Santo, quando eu tiver um encontro com o Senhor? Aí, não faz sentido isso, não. Foi a primeira vez que eles viram Jesus. Foi naquelas praias da Galileia que o Senhor arrebatou o coração deles. Foi lá na Galileia que eles mudaram para nunca mais ser os mesmos. Então, foi assim, ó, vamos lá na Galileia, vamos voltar ao primeiro encontro. Vamos voltar à primeira vez que você ouviu minha voz. Vamos voltar ao dia que eu te chamei pela primeira vez, que você me viu pela primeira vez. Cada um aqui tem uma Galileia. A sua Galileia foi lá na igrejinha com 40 pessoas que te fundou. A minha Galileia foi lá numa garagem que era uma igrejinha. A sua Galileia foi num seminário. Cada um tem. Mas o Senhor aqui nessa tarde quer nos encontrar na Galileia. Não, problemático. Por que você acha? Não faz o menor sentido isso. Tá, explica. Cada um tem a sua Galileia, ou seja, onde você encontrou a primeira vez. Não, tudo bem, realmente, cada um tem a sua experiência. Mas ele está falando de voltar para lá. Exato. Aí ele está falando, não é voltar fisicamente, então é voltar ao momento que você conheceu o Senhor na mente aqui. Mas mesmo assim, ele está dispersando por quê? Quando você olha o texto, que é perder o primeiro amor, na verdade, o que está acontecendo com a igreja de Éfeso não é o mesmo esfriamento espiritual que ele está falando. Não é a mesma coisa. Não é. Até porque é uma igreja engajada em termos doutrinários. Sim. É uma igreja que preserva a doutrina. Mas o que está sufocando eles? Então, ele aqui, ó, o pastor, está pregando sobre esfriamento espiritual no sentido de cansaço, né? De eu mudei. O esfriamento de Éfeso é muito mais no sentido missionário. Sim, com certeza. De atividade dentro do reino. E não nesse sentido de, estamos apáticos. É alguém que está pensando mais em si do que na igreja que vai... no reino. Isso. Então não é o mesmo tipo de esfriamento. Ele quer nos levar de volta, Galileia, te levar de volta, você lembrar. Você lembra? A primeira vez que você descobriu que Jesus te amava. Você chorou igual uma criança. Eu não lembro, nasci crente. Você lembra, companheiro? O culto acabou, você de joelhos chorando.
e não copiosamente, porque naquele dia Jesus entrou na sua vida. Ali foi a sua Galileia. O povo está no Meus glória a irmãos, Deus, e não quando o sabe nem Senhor por quê, fala pra falar a verdade. conosco pela primeira vez, você nunca esquece. Você vê que João foi chamado da Galileia. E lá no Apocalipse, quer Assim não dizer, sai. João era um contemporâneo de Apocalipse. Jesus em termos de idade. No Apocalipse estava talvez 90 e poucos anos. Não sei, talvez aí 40 anos mais ou menos. Mas quando Jesus aparece a ele, Pera aí. ele já tá falando de João, tinha glorificado, 40 anos. veja só, glorificado, joelhos chorando, e copiosamente, porque naquele dia Jesus entrou na sua vida. Ali foi a sua Galileia. Meus irmãos, e quando o Senhor fala conosco pela primeira vez, você nunca esquece. Você vê que João foi chamado da Galileia. E lá no Apocalipse, quer dizer, Vou cortar essa parte. João era um contemporâneo de Jesus em termos de idade. No Apocalipse estava talvez 90 e poucos anos. Não sei, talvez aí 40 anos mais ou menos. Deve ser a diferença, né? Que ele está falando. Mas ele falou que João é contemporâneo de Jesus em termos de idade. Não é, né? Na verdade, João era bem novinho. É novo. Porque só Pedro que Não, tinha... Mas a questão de ser contemporâneo é questão de viver na mesma Não, época. mas ele falou de idade. É. E João, na verdade, devia ter uns 16 anos de idade. E Jesus, 30. Porque quando Exato, tem... é isso mesmo. Quando tem cobrar impostos no templo, só Jesus e Pedro são cobrados. É verdade, é verdade. Atenção na mensagem. Mas quando Jesus aparece a ele, Isso aí eu não vou cortar, não. Você mexendo no já WhatsApp. glorificado, veja só, glorificado, e vem por detrás dele, porque pelas costas dele, Por que o quê? e o chama, e fala assim, Por quê? e aquela Pelas costas. voz Por que o quê? que falou comigo pela primeira vez, ele reconheceu aquela voz. Essa voz é aquela voz que falou comigo pela primeira vez. João Vou nunca ser tinha sincero, ele tá esquecido levando mais no emocionalismo que na palavra. a primeira vez Até porque ele conhece o público que ele tem. que ele tinha ouvido aquela voz Ele tá levando maravilhosa. 100% do emocionalismo. A primeira voz. Então, O que, e aquela tudo bem você voz? falar sobre isso, mas... Eu acho que é Que uma falou pregação comigo totalmente emocionalista por um motivo muito simples. Ele começa com muitas pausas de voz e com uma brandura na voz, mas ao mesmo tempo trazendo um aspecto de cerimonialismo muito grande para que as pessoas que ouvem ele, para que elas possam parar, prestar atenção. E esse fundo musical? É maravilhoso. Quer chorar? Quer encontrar Jesus? É aqui. Mas assim, a única coisa que eu não... que eu não quero discorrer sobre isso, é que eu não conheço ele. Assim, eu nunca nem vi ele pessoalmente. Eu não sei se, por exemplo, ele estava quebrantado com esse sentimento, entende? Eu não quero dizer que ele fez isso de modo... exatamente, intencional ou manipulador. Porque, cara, quantas vezes você sobe no púlpito para pregar e na sua fala é chorosa na leitura, Verdade. porque você está impactado com a mensagem. Isso não torna a mensagem que ele está pregando verdadeira. Exatamente. Mas que ele pode estar impactado por ela, eu não faço a menor ideia. E não estou aqui para julgar o coração do pastor. A sinceridade, ela vez pode virei-me. acontecer, Não, totalmente. mas ela pode estar acompanhada de Às vezes nós infantilidade. estamos das costas para o Senhor. É uma mensagem infantil. Temos muitos É uma compromissos. mensagem infantil. E o Senhor é tão humilde, né? Qualquer pessoa que foi Meu Deus, alimentada por essa Todo-Poderoso. mensagem simplesmente não conhece a Bíblia. Ele te nunca ouviu uma chama. pregação. Ei, Não você, sabe o que é. você que está de costas para mim. Você tem que virar as costas para o seu chamado. Aí João não Meu virou as servo. costas para Jesus. Ele simplesmente estava parado e Eu vim só aqui, apareceu ó. por trás. Ó. Essa Domingo à tentativa tarde, de irmã Maria, espiritualizar Terra tudo que me Vermelha. irrita. Essa voz um dia marcou a nossa vida. Depois que você ouviu essa voz, você nunca mais foi o mesmo. Então, meus irmãos, se essa igreja foi capaz de perder o primeiro amor, uma igreja que viu o lenço de Paulo curar, uma igreja que viu a sombra de Pedro curar, uma igreja que viu ressurreição, uma igreja que viu leproso ser limpo, uma igreja que viu cegos. Aqui há irmãos que tiveram muitas experiências, mas vamos reconhecer a verdade. Já não amam o Senhor como amavam antigamente. Eu acho que Nesse confunde Manaim, muito com o seu Jerusalém. coração já ardeu muitas vezes. E a pergunta vai ser feita: o que mudou?
Prova de que experiência, Porque o Senhor primeiro, mudou. não valida a doutrina. Exato. A E palavra não experiência mudou. não mantém ninguém crente. O É a amor palavra de e o Jesus conhecimento da por palavra. você não mudou. Então, eu acho que é justamente. Você quer que eu te por isso responda as quem pessoas mudou? buscam Quem mudou foi o mais e mais experiência. Porque pela experiência. Só se alimentam disso. Só se alimentam disso. E por não fazer com que a pessoa permaneça firme, ela corriqueiramente ela está em Ela oscilação, ela não tem constância, porque não tem palavra, Exatamente. infelizmente. Homens, os que saíram e os que entraram. Quem mudou foi eu, quem mudou foi você. Mas o Senhor sempre permanece o mesmo, te amando eternamente. Imutabilidade de Deus. Mudou talvez os pastores que dão a aula, mas aquele que nos chamou, ele não mudou, ele está aqui até hoje. Aumentou. Muitos vão, Estão querendo outros entrar. chegam, mas o dono é o mesmo. Jesus é o dono da igreja. A flauta não tá bonita, ela tá me incomodando. Você perdeu o primeiro amor, que é de gente. Perdi o que ele falou. O batismo está aberto. O batismo? Não, ele voltou Quem com essa quiser. ideia. Vai mergulhar nas águas do batismo hoje de novo. Não, é chapiscar. Diz, Senhor, Novo. o texto até fala assim, logo adiante. Arrepende-te. A aula não ia ser essa aqui hoje. Era até outra na grade. Mas teve esse dom do batismo. Querido irmão, cadê aquele obreiro? Cadê? Que era o primeiro a chegar na igreja. Procura ele dentro de você, vê se você consegue achar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desculpa, cara. Querido obreiro. Foi sem querer. Foi espontâneo. Não. Cadê aquele obreiro? Cheio de dons espirituais. Procura ele aí. Ó, cheio de Você não vai dons achar, espirituais. mas o Como Senhor se tá não achando. fosse o Espírito que distribui a hora que quer Ele também. está aí dentro de você. Você quer, A você força quer ouvir uma esteja coisa com você. maravilhosa? O Senhor vai ressuscitar esse obreiro dentro de você hoje. Ó. O meu Glória. amigo Lázaro dorme, mas eu vou vou pra ressuscitá-lo. Há muitos amigos do Senhor aqui que estão adormecidos, mas Jesus veio ressuscitá-los. E eles vão voltar dentro de suas igrejas, na porta da igreja, limpando os bancos, fazendo horta aqui, fazendo visitas. Porque aquele Jesus que apareceu para você na Galileia, ele está aqui nessa tarde, Eu nunca fui nesse na Galileia. entardecer. Queridos irmãos, Ó, tá bonito. para que não sejamos como Basilai. Basilai foi um homem que ajudou muito Davi. E essa é a obra de Davi. É a obra das madrugadas, de consultar o Senhor. É a obra do louvor revelado. É a obra do chamado do Senhor. Olha, Aí, esse pensamento não dá pra dizer que não é exclusivista. Totalmente. Aí é exclusivista. Obra de Davi. Obra de Davi, não faz sentido essa expressão, mas a obra da madrugada, da consulta à palavra e do louvor revelado. Meu Deus. Então, quer dizer o seguinte, as outras obras não são de Davi, que no caso que ele está dizendo aqui é de Deus. Então, eu tenho uma questão aí, porque se é a obra de Davi, é a obra da aliança, porque a aliança de Deus é com Davi. Sim. Então, a única obra da aliança é aquela que ele se refere, ou seja, aonde eles estão. Ou seja, será que a IPB não é obra de Deus? Não, por exemplo, ele falou louvores revelados. Significa que uma música do grupo Logos Não é menos espiritual do que um louvor revelado lá? Eu vou te falar, eu vim de lá. E eu vou te falar que é. Na visão deles é. Ele realmente não vai afirmar esse púlpito, talvez nunca, mas muitas vezes eu já ouvi assim, trocou os louvores revelados pelas músicas cantadas. E olha, um ponto muito interessante que você acabou de tocar. Música e louvor. É feito uma comparação. Louvor é o que é revelado. O resto é música. Então entra no escopo não só de secular, mas música qualquer. Nossa. Davi tinha uma gratidão muito grande àquele homem. Muito grande. A Basilai. Por quê? Nos momentos mais difíceis de Davi, em momentos difíceis, Basilai ajudou ele. Ninguém queria saber de Davi. Ninguém queria, por quê? Porque o rei havia decretado Davi como malfeitor, perseguido. E Davi estava sendo encaçado. Basilai estendeu a mão para ele. Basilai Eu deu um perdi. abrigo. Onde é que isso aí entrou na mensagem? Foi companheiro. Eu também. Eu esqueci. Então Davi guardava uma gratidão àquele homem tão grande, tão grande. E quando Davi vai para o trono,
ele vai falar com o amigo dele, Basilai. Basilai, vem comigo. Vem comigo. Eu não sei nem que texto é esse, mas... Esse é o tipo Olha, de sermão Basilai, que quando você pergunta para alguém... você como tem que um foi o lugar à culto? mesa A comigo. pessoa fala, foi uma benção. O que foi pregado? Tudo que ele não tinha sei, feito. só sei que foi uma benção. Você tem um lugar comigo. Eu não entendi a do E Basilai. Basilai falou assim, A relação. ele confirma Davi como ungido, como homem de Deus, mas eu já estou envelhecido. Os meus ouvidos já não ouvem mais. O meu olfato já não distingue mais os cheiros. O meu corpo está envelhecido. Vai, Davi, ele fala, vai, porque Deus te chamou, porque o Senhor vai te abençoar. Vai, Davi, continua. Mas eu não tenho como ir com você. E Davi insiste, não, mas você vai ter um lugar à mesa. A Basilais aqui. Homens que amam Davi. Homens que fizeram muito por essa obra. Homens que nós reconhecemos o que você fez nesse Manaí e nessas igrejas. A obra tem uma gratidão a você. Você tem uma história aqui. E o seu desejo, e você também ama essa obra. Vai, obra, continua. Mas eu envelheci. Não fisicamente. Os meus ouvidos já não ouvem mais como ouviam antes. Só que o envelhecimento de Basilai não tinha jeito, era físico. O seu envelhecimento espiritual tem jeito, mas ao mesmo tempo que tá velho. porque está vindo um renovo sobre este lugar nessa tarde. Na verdade, não fez sentido algum. Essa é a Para verdade, que é que não aqueles que fez, são não fez. envelhecidos possam sair daqui como crianças à fé. A obra vai seguir, mas se eu puder falar aqui em nome da obra, Como assim? você que trabalhou muito aqui Não, nessa fala em nome da região, igreja. está ficando A para obra trás. é muita coisa, filho. Nós queremos muito que você venha com a Portador gente. da palavra do Espírito Tem Santo. muito pastor Cuidado, novo aqui. cuidado. Fica para trás não. Fica não. Fica não. O tanque do batismo está aberto. Não, De novo. deixa isso pra Quem quiser lá. vai mergulhar, onde tiver. Ele não é mergulhar, é chapiscar. O Senhor é o Deus do primeiro amor. O Senhor é Deus que não esquece. Olha que coisa extraordinária, companheiros. Entrou um jovem da igreja, do sul do estado, ninguém conhecia. Depois vieram saber, a igreja depois veio saber até que era filho de um pastor. Estava afastado do Senhor há muitos anos. Agora já é formado, não vou falar a profissão dele, mas formado, estava no quero sistema de saber. Vitória. É de outra região, então aqui em Vitória ninguém conhecia ele. Como é que nós Ele vamos entrou na saber? igreja. Aí pediu oração. Foi tocado no culto. Tinha anos que ele não ia no culto assim sozinho. Aí os jovens foram orar por ele, os obreiros, e o Senhor deu uma visão extraordinária, simples. O irmão que teve o dom não entendeu nada. Não entendeu nada, ele entregou, olha, eu tinha uma visão. Demais. Que entrou aqui um anjo. Ele trazia uma Bíblia pequena, essa de zíper. Era uma Bíblia pequena, azul. E começou a descrever a Bíblia. Minha laranja. Ela era pequena assim, ela tinha uns desenhos, e descreveu os desenhos. Desenhos. E falou assim, olha, eu vim te devolver. Ó. Sabe que Bíblia é essa? O rapaz começou a chorar copiosamente. Era a Bíblia de criança dele, que ele tinha guardado na gaveta dele em casa. Aí agora eu vou falar. Pode ser que seja verdade. Não, isso aí, porque assim, ó, vamos supor, vamos lá, eu sei que você vai discordar e tal, mas eu sou providencialista e não sensacionista. Muito bom. Não, olha só, É um amadurecimento. deixa eu te falar, esse aqui é o único tipo de revelação que eu posso aceitar como verdade se de fato a história é verdade. Porque a revelação é uma Bíblia igual à Bíblia que o cara tinha, né? Em casa. Em casa. Não era algo abstrato. Não, essa era a minha Bíblia. Ok, se essa história é verdade, eu vou acreditar. Ok. Mas, normalmente, a cada 200 eu costumo acreditar em meia. Legal. Mas se... Porque pode... O que acontece? Quem conta um ponto... Como é que é? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Aumenta, é. Então, se a história foi do jeito que ele contou, ok. Aí eu fico desarmado. Eu vou falar o quê? Né?
Eu particularmente tenho ressalvas quanto a isso. Mas o que você acha que aconteceu então? Deus precisaria disso? Não é isso que eu tô falando. Tô falando. Ele está contando uma história. E a história é, uma pessoa teve uma visão com a exata Bíblia do rapaz. Essa é a história. Essa é a história. E aí? Eu não tenho como averiguar. E eu não tenho como averiguar. O que eu tô querendo dizer é isso. Eu não tenho como averiguar. Mas que é muito mais plausível de ser verdade do que simplesmente Deus deu uma visão de que te trazia um cálice de ouro. Com Que certeza. você entende? É isso que eu tô Sim, falando. tem Porque aqui concretude. você tem concretude. Então, é possível, se a história que ele contou for verdade, do jeito que ele contou, é possível que tenha acontecido. Sim. Só que isso, pra mim, acontece uma vez a cada milhões de anos. Porque isso aí não acontece corriqueiramente, não. Então, eu acho que há uma banalização daquilo que Total, é feito. Então, total. Eu acho que o grande perigo está nisso. Porque um outro jovem, uma outra situação, ou até mesmo um pastor que tem um filho desviado, vai começar a orar para que Deus dê aquela experiência para o seu filho. E o que acontece é isso. A experiência de um também não é de outro. Exato. Porque o modo padrão é o evangelho. É a pregação. Mas olha, eu vi que você abria a Bíblia, aquela Bíblia azul, com esses desenhos, e tinha uma dedicatória de uma pessoa que você ama muito, foi muito importante na sua vida espiritual, e quando você começava a ler a dedicatória, você caía em lágrimas. E aconteceu literalmente, ele começou a chorar, disse assim: eu estou te devolvendo a sua Bíblia. E a Bíblia dele, ele voltou um dia depois lá, levou a Bíblia, velhinha já, toda. Aqui, pastor, aquela Bíblia. Abriu aqui, ó, é uma dedicatória de uma pessoa muito importante da minha vida. Querido obreiro, querido diácono. Isso para mim não valida as revelações. O Senhor vai devolver a sua Bíblia hoje. Não vale, né? Porque essa experiência foi real, então as outras não, as outras não. Ponto, simples assim. E você vai voltar a arder. Você lembra quando pediu a glorificação no culto e você levantava rasgando o coração? Quantos anos você não faz essa glorificação no culto? Você vai fazer hoje à noite, ou vai fazer amanhã à noite, ou vai ser segunda-feira, mas você vai fazer porque o Senhor está te renovando. Nós vamos agora estar de pé e nós vamos nos colocar diante do Senhor. Eu não sei qual louvor, pode ser saúde espiritual. Vamos estar de pé.